Olá, boa tarde a todos. O tema da nossa aula hoje é doenças cardíacas em cães e gatos. Eu escolhi esse tema mesmo não sendo um tema que está com muita frequência na minha vivência de atendimentos, mesmo eu estando dentro da área de dermatologia, eu ainda atendo pacientes que são idosos e que têm doença cardíaca e que são alérgicos ou têm alguma doença dermatocutânea também. Então, acho que é um tema muito visualizado, principalmente dentro da clínica de pequenos animais, pelos médicos veterinários, mas que também tem vindo e nos apresentado aí com maior frequência por conta da atenção e dos cuidados que esse pet, né, tem recebido. A gente tem doenças cardíacas em pacientes jovens, pode ocorrer até em filhotes, algumas podem ser congênitas, mas a maior parcela dessas alterações vai estar presente em um cão de média idade, indo para a fase idosa, tá? Que é a partir de 6, 7 anos de idade, eles começam a desenvolver essas alterações. E a gente sabe que hoje a medicina veterinária tem evoluído bastante, então a gente já tem dentro do quadro de especialistas na medicina veterinária, a gente tem o cardiologista para prestar esses serviços, né, para os pets que têm alguma alteração cardíaca também. E a longevidade desses pets tem aumentado muito, porque o tutor tem cuidado muito mais do seu pet, ele é como se fosse um membro da família, ele tem levado esse pet mais vezes ao médico veterinário e as consultas, né, rotineiras periódicas têm sido com maior frequência. E nessas idas e vindas ao veterinário, ele sempre é avaliado, ele sempre é auscultado e muitas vezes você pega uma alteração aí com um diagnóstico já precoce, né, que seria uma avaliação preventiva desse paciente, e a qualidade de vida desse paciente ela é melhor quando a doença é diagnosticada no início. Nas fases mais tardias, essas doenças muitas vezes são mais difíceis de serem tratadas, né, e muitas vezes o quadro do animal já está bem mais avançado e isso pode prejudicar muito qualidade de vida dele e a resposta dele à medicação prescrita. Então, igual na medicina, o paciente cardíaco ele tem que tomar uma medicação aí por toda a vida. Muitas vezes ele está na fase inicial e o médico veterinário, principalmente o cardiologista, ele vai ser o profissional apto a prescrever, se necessário, essas medicações, ou até mesmo fazer um acompanhamento, né, preventivo aí, prescrever algumas suplementações e aí a medicação específica para a alteração cardíaca vai depender aí da necessidade de cada paciente, tá? Então, por isso que quando tem uma fase precoce aí da doença e o paciente ainda não necessita de ser medicado, o importante é sempre dar continuidade ao acompanhamento, né? E a visita, né, ao médico veterinário, ela deve ser contínua, ela deve ser periódica e por toda a vida esse paciente deve ser acompanhado. Então, essas doenças cardíacas, elas vão comprometer ali o sistema do coração, né? Compromete o bombeamento do sangue, elas podem afetar o próprio músculo do coração, que é o miocárdio, né? Ou até mesmo válvulas cardíacas. E essas, por meio de sistema interno, né, elas não permitem o sangue rico em oxigênio se misturar com o sangue que contém o gás carbônico. Então, essas doenças cardíacas, dentro da clínica de pequenos animais, elas são mais frequentes em cães, tá? A gente observa muito mais alteração cardíaca em cão do que no gato, né? E ela está sempre associada a uma idade mais avançada, na grande maioria das vezes, né, dos atendimentos. Então, são raros aí cães que têm alguma alteração congênita, ou até mesmo acompanhar alterações cardíacas em gatos. É bem menos frequente, bem menos comum. Então, com o avanço, né, da medicina veterinária, muitas doenças que não eram diagnosticadas, né, e eram desconhecidas, agora elas podem ser diagnosticadas e elas podem também ser tratadas de uma forma aí bem mais
responsiva aos protocolos aí terapêuticos. Então, muitas vezes a gente perdia o animal e não sabia a causa, né? E nem sabia qual era ali a região do coração que esse PET tinha de alteração e que esse órgão foi acometido. Então, esse avanço também inclui as especializações dentro da medicina veterinária. Então, hoje a gente tem um quadro extenso de especialistas, né? E o cardiologista está dentro desse quadro de especialistas. Eles fazem avaliação cardiológica desse paciente com exames do coração específicos e medicamentos, né? E vão proporcionar maior precisão diagnóstica, porque ele estudou especificamente para isso. E o tratamento adequado para cada pet com o problema cardíaco de cada pet. Então, quando a gente fala é cardíaco, leva para o especialista. Por quê? Ele vai estar mais apto a resolver o problema do pet, né? E ele vai saber com muito mais precisão quais seriam as medicações, ele sabe fazer os exames, porque ele está apto a isso, e a maioria, eu acredito que todos os cardiologistas hoje, eles já andam aí com seus aparelhos, né, de ecocardiograma, eletro, aferem pressão, né, e já fazem toda a avaliação cardíaca do paciente também, auscultando esse paciente. Então, eles estão aptos a isso. O médico veterinário clínico, ele também está apto a isso? Na parte de avaliação clínica, sim. Fazer uma consulta, né, uma auscultação, uma aferição de pressão e exames mais aprofundados, somente quem estudou mesmo na área, né, de ecografia, radiografia, para, às vezes, realizar um raio-x, né, da região do tórax, para visualizar esse coração. Então, acredito que o especialista ele está bem mais preparado para avaliar e vai ter aí uma velocidade, né, de finalização de diagnóstico muito mais rápida, né, e às vezes salvar a vida desse paciente que tem alteração cardíaca. Eu coloquei aqui para vocês as principais doenças cardíacas que mais acometem, né, os cães e gatos. Então, a insuficiência cardíaca congestiva, ela está entre uma das principais, mas a gente pode observar também cardiomiopatia dilatada e hipertrófica nos pets, valvulopatias. A dirofilariose também é uma alteração que é causada aí por um verme, mas ela também pode causar alterações importantes no coração pela quantidade, né, de vermes que possam estar alojados ali. E a gente pode ver também cardiomiopatias ou alguma alteração congênita, e às vezes isso pode estar presente em animais jovens, né, às vezes até filhotes. Então, a insuficiência cardíaca congestiva, ela é uma das doenças mais graves do coração. Ela é caracterizada por um bombeamento de sangue insuficiente, né? E é o estágio de descompensação do coração. Então, o animal já está ali em angústia, né? Em agonia, porque ele já está descompensado, ou seja, ele já não está conseguindo bombear a quantidade de sangue, né, que deveria para o seu organismo como um todo, e aquilo vai ficando acumulado ali na região do coração. A tendência é o acúmulo de sangue nos vasos, dificultando o fluxo normal. Então, o problema acaba por gerar uma formação de edema, que é o acúmulo de líquido, né, em algumas regiões do corpo. Às vezes a gente pode observar edema pulmonar relacionado a um paciente cardíaco, né, ou às vezes até alterações de edema nos membros posteriores, principalmente nas patas, né, são as regiões que a gente pode observar e que tem um processo de inchaço. Então, a gente pode relacionar que esse paciente seja cardíaco. Pode ter alterações de edema pulmonar, então, quando estiver no pulmão, o principal sintoma do paciente vai ser cansaço e tosse. Às vezes, o paciente vai ter uma tosse seca, né, uma tosse rouca. Eu não tive vídeos nem imagens de um paciente tossindo. Eu tenho um vídeo hoje, mas ele não tem esse quadro, mas eles geralmente manifestam uma tosse assim, ó, que pode parecer muito com uma tosse dos caninos também, que está aí relacionada com a gripe canina, tá? Então, quando um paciente tem tosse e somente persiste esse sinal de tosse pela manhã ou mais à noite, e é um paciente idoso,
eu posso suspeitar que ele tenha uma insuficiência cardíaca congestiva, né? E esse paciente precisa ir o quanto antes para o médico veterinário ou até mesmo para um cardiologista, para que ele possa ser acompanhado, né? Porque ele pode entrar em um quadro de descompensação e virar óbito a qualquer momento. Então, a gente tem que ficar atento em relação aos sinais. A tosse é um sinal importante, que ela pode remeter a alterações respiratórias, né? Mas ela também pode remeter aí uma alteração cardíaca. Um outro sinal da enfermidade é o surgimento de ascite, que seria aquele acúmulo de líquido na região abdominal, né? E esse paciente, ele pode ter aí um emagrecimento também precoce, né? Dependendo aí do tipo de alteração cardíaca que ele está se desenvolvendo. Então, as principais manifestações clínicas apresentadas, né, pelos cães que têm alguma alteração cardíaca, que são cardiopatas, né, seria a tosse e a angústia respiratória. Então, ele tem muita dispneia, né, muita dificuldade na respiração. E isso acontece devido a quê? Ao aumento da pressão arterial e venosa pulmonar, né, levando ao edema pulmonar e da compressão do bronco principal. Então, esse animal entra em um quadro aí de, às vezes, edema pulmonar associado à cardiomiopatia. Ele tem fraqueza, ele tem síncope, que são os desmaios, né? Ou ele tem uma intolerância ao exercício, paciente idoso que amava passear, de repente você vai andar com ele, ele é um paciente obeso que está ali com dificuldade respiratória, fraqueza, né, intolerância ao exercício. Isso vai acontecer por redução do volume sistólico ventricular esquerdo e direito. Ele pode ter ascite ou efusão pleural, né, tem às vezes um extravasamento de líquido ou sangue, né, para essa região ali da pleura. Isso pode ser secundário à insuficiência cardíaca congestiva direita e o animal pode ter até uma morte súbita. Então, muitos tutores chegam e falam, meu pet, ele estava assim, assim, assado e morreu. O que será que ele poderia ter tido, doutora? Então, essa morte súbita pode ter relação com a parte cardíaca, tá? Ela ocorre após o edema pulmonar agudo, fulminante ou fibrilação ventricular. Com isso, as principais queixas do proprietário vão ser diminuição da capacidade de exercício, tosse e taquipneia ao esforço. Então, ele tem, às vezes, aí uma dificuldade, né, na respiração e ele aumenta os seus movimentos respiratórios para ele compensar um pouco esse débito e esse distúrbio cardíaco que está ocorrendo. Muitas vezes, o paciente ele é avaliado e auscultado no ano anterior. Por exemplo, estamos em 2023, o paciente foi avaliado em 2022, ele não tinha nenhuma alteração na ausculta. Mas, de repente, no ano de 2023, ele já se torna cardíaco. Então, as avaliações devem ser periódicas, mas se tiver algum sinal já demonstrando, passem pelo cardiologista urgentemente, porque esse paciente pode piorar o quadro e vir a óbito e fazer aí uma morte súbita. Então, à medida que a congestão e o edema pulmonar pioram, a frequência respiratória, né, em repouso, ela também vai aumentar. Então, o paciente, mesmo não estando em atividade, né, em movimentação, ele fica muito ofegante, com a frequência respiratória aumentada. Nos casos mais graves, eles ficam geralmente ansiosos, eles não conseguem deitar para dormir, recusando-se a ficarem em decúbito lateral e preferindo a posição external, que é uma posição que a gente fala ortopneica. Então, às vezes eles deitam ali sem deitar lateralmente, eles ficam só em pezinhos ou deitados com as patinhas para frente, mas eles não conseguem deitar em decúbito lateral. E a tosse, ela acontece principalmente à noite e pela manhã, assim como quando o animal se agita ou durante o exercício. Então, esses são sinais importantes, são informações que vocês podem já começar a observar no seu pet, que eles podem estar dando indícios e demonstrações de que eles são cardíacos e você achando que é só o calor, por exemplo, porque nesse período está muito quente, né? O edema pulmonar grave, ele provoca uma angústia respiratória e tosse, e geralmente produtiva, né, podendo manifestar de forma gradual ou súbita, e ele também é comum na manifestação de sintomas relacionados com edema pulmonar,
intercalados com período de insuficiência cardíaca compensada e pode ocorrer por meses ou até mesmo por anos. Por isso que tem paciente que já tosse, ó, tem muitos anos, e o tutor acha que é algo ali crônico dele, que é algo respiratório, que ele tem algo na garganta, e esse paciente era simplesmente um pacientinho que já tinha insuficiência cardíaca congestiva. Os episódios de fraqueza transitória ou de desmaios, né, podem ocorrer secundariamente à presença de arritmias. Então, a auscultação do médico veterinário clínico que avaliou o paciente é muito importante, porque às vezes a gente já consegue dizer se o paciente tem arritmia ou disritmia, ou até mesmo alguma alteração mais grave ali no ritmo e até um sopro. Na ausculta já dá para a gente avaliar e dizer se esse paciente tem alguma alteração cardíaca, tá? E podem vir episódios de fraqueza transitória, né, ou desmaios, e eles podem ocorrer secundários à presença de arritmia, tosse excessiva, redução do volume sistólico direito ou esquerdo, hipertensão. Então, o paciente copia muito o modelo humano, né? Ele é hipertenso, ele tem uma hipertensão arterial, pulmonar ou esgarçamento atrial, e aí a gente tem que aferir a pressão desses pacientes também, tá? Manifestações clínicas de regurgitação tricúspide, muitas vezes subestimados por aqueles da regurgitação mitral, incluem ascite, efusão pleural com esforço respiratório associado e raramente edema tecidual periférico. Esses sinais são os mais comuns, mas a gente pode também observar outros sinais, como sinal de doença gastrointestinal, né, que pode estar acompanhada a uma congestão mesentérica, por exemplo. Porque eu preciso de fluxo de sangue para vários órgãos importantes do organismo, né? Não só para o coração ali, o sangue vai estar circulante, mas o sangue pode estar circulante ali na parede, né, dos vasos que estão irrigando o mesentério, por exemplo, né, que estão irrigando o estômago, que estão irrigando o rim, que estão irrigando o fígado. Então, a gente precisa de um bom fluxo. Se isso cair, o animal pode entrar em um colapso aí também. Por isso que o coração é um órgão muito importante, né? Eu considero que o coração é um órgão primordial, por isso que muitas vezes a gente pede para não ficar fazendo alguma aplicação medicamentosa grave, né? Hoje a gente já pede para evitar engasgos, principalmente nessa região dorsal aqui, porque são regiões que, se acontecer algum sarcoma, né, alguma alteração, pode pegar órgãos nobres, né? E os órgãos principais ali, a gente tem o coração e tem o pulmão, tá? Nessa região aqui, por exemplo, ó, se a gente faz uma aplicação vacinal aqui nessa região, aqui eu tenho órgãos muito nobres e muito importantes nessa caixa torácica. Aqui é um paciente que tem cardiomiopatia, insuficiência cardíaca congestiva, isso. E esse paciente, ele também apresenta um sinal importante que a gente nunca faz relação com a parte cardíaca, que é o emagrecimento progressivo, tá? Então, além de ter alteração na musculatura cardíaca, né, e esse paciente pode muitas vezes ter um coração dilatado, um coração inchado, que nos exames da imagem dão para ser visualizados, ele já tem alterações aí na sua parte sistêmica também, tá? Que é um emagrecimento progressivo. Então, a insuficiência cardíaca, de acordo com o consenso, né, internacional de estudos cardiológicos em animais, ele separa eles de acordo com a presença ou não de remodelamento cardíaco e de sintomas. Isso é para quem está aí na parte cardiológica, né, avaliando os pacientes, então eles têm que seguir esse parâmetro. Quando o animal é classificado como classe 1A, né, ele tem uma doença cardíaca presente, sem manifestações clínicas, sem sinais de compensação, sem aumento de câmaras cardíacas, né, ou sinais de sobrecarga. Agora, classe 1B, ele já teria doença cardíaca presente, sem manifestações clínicas, mas com sinais de repercussão no ecocardiograma. Então, o cardiologista avaliou e ele teve aí poucas alterações, né, nos sinais de repercussão. Ele não teve, ele teve, né, com sinais de repercussão no ecocardiograma, mas com poucas manifestações clínicas.
E na radiografia também ele já teve alguma alteração, né, com sobrecarga do volume do ventrículo esquerdo ou aumento do átrio esquerdo também. Na classe 2, esse paciente teria aí uma doença cardíaca presente, com sinais de manifestações clínicas discretas ou moderadas de insuficiência cardíaca, sinais de baixo débito na agitação, ao descanso, nenhum sinal de disfunção sistólica. Esse paciente da classe 2, ele já indica um tratamento. Então, aqui nessa parte, ó, o paciente, quando ele está quieto, né, sem agitar, ele já tem uma alteração do débito cardíaco, tá? Que não é comum, não está normal, né? Não é normal um paciente que está em descanso ter uma alteração. Na classe 3A, ele tem doença cardíaca presente, com sinais de insuficiência cardíaca avançada, já tem manifestações clínicas até mesmo ao descanso. Ele tem uma cardiomegalia, que é o aumento dessa caixa torácica, né? Significativa ao ecocardiograma e radiografia de tórax. E aí esse paciente tem uma morte provável ou debilitação grave, caso não seja tratado. E aí o tratamento em casa, ele é possível. Então a gente faz aí manipulado ou muitas vezes compra na área comercial, e que bom, né, que a medicina veterinária evoluiu nessa parte de estudos também. Então a gente tem medicações específicas para cada detalhe, para cada alteração que o cardiologista visualizou. Na classe 3B, seria a doença cardíaca presente com sinais de insuficiência cardíaca avançada. Aí a gente já tem sinais clínicos até mesmo ao descanso, cardiomegalia significativa, o ecocardiograma e raio-x de tórax, morte provável ou debilitação severa, caso não seja tratado, e necessário internação e tratamento intensivo. Eu tenho um relato de uma paciente que eu atendi ela em 2000 eu vim para cá em 2018, então 2018, 2019, por aí, né, para 2020, era uma pacientinha que já me acompanhava em torno de um ano, quase 2, ela idosa, com 15 para 16 anos, é uma paciente atópica que eu atendia na parte de dermatologia, mas desde o primeiro dia de consulta, que eu sempre faço a parte dermatológica e avalio o conjunto como um todo do animal na parte clínica. E principalmente os idosos, eu fico bem atenta com eles, faço toda a ausculta, avalio temperatura, né? Faço palpações. Por quê? Porque isso já é um indício de que a gente pode já submeter, indicar eles e conduzir eles para um clínico que o acompanha ou até mesmo para um cardiologista. Aqui em Jataí a gente não tinha cardiologista e agora a gente já tem uma colega que é especializada na área de cardiologia. E aí essa paciente foi encaminhada para o serviço de cardiologia, na época não tinha cardiologista aqui em Jataí, e a gente conseguiu agendar com uma cardiologista aí de Goiânia, que fazia, né, um tour, que vinha sempre a cada 2, 3 meses para atender vários pacientes em várias clínicas. E essa paciente já tinha sido indicado o tratamento, pelo menos aí para os sinais, né, que ela tinha, que eu acho que era cansaço, tosse, ela já tinha umas alterações cardíacas consideráveis, até chegar a cardiologista para atendê-la. E no dia que ela foi atendida pela cardiologista, ela passou todas as medicações, confirmou a alteração, não me recordo qual foi, mas era uma doença cardíaca grave, bem considerada. E a doutora não comprou a medicação no dia que foi prescrito, porque ela disse que estava com visita na sua casa. E a cachorrinha veio a óbito no outro dia. Então, assim, eu fiquei muito triste, eu fico muito reflexiva e muito pensativa, né? Mas, muitas vezes, a gente tem que analisar e ver que o tutor, ele, às vezes, já fez muito por aquele pet e, assim, cuidou muito de várias outras coisas que o pet já apresentava, porque era uma cadelinha que tinha uma dermatopatia aí na pele, crônica também, que não tinha cura, né? E essa questão da alteração, ela veio só na fase idosa, então ela não era cardíaca, ela desenvolveu a alteração cardíaca na fase idosa. E eu, assim, fico pensando que às vezes a gente tem que se colocar no lugar do tutor, né, e ver o que é mais interessante, mais importante, né, porque ela pode ter se sentido culpada também, mas a gente tem que avaliar que a paciente já estava bem idosa, né, 15 para 16 anos, então provavelmente ela teria mais 2, 3 anos de vida se ela tivesse mantido aí a medicação, mas ela veio a óbito e assim, nesse dia
seguinte, ela foi internada numa clínica, mas aí já era tarde, porque ela já estava descompensada, tá? Então, a gente tem que pensar em toda essa questão. Por isso que eu falo que a parte preventiva de um paciente que é cardíaco, ela é extremamente importante. Porque você já vai cuidando, né, para que a doença não se agrave, não piore, ele não se descompense. Quando ele já está no estágio de descompensação, aí já é tarde, muitas vezes, para a gente medicar. Essa é uma das alterações e uma das doenças que eu já atendi muito em Goiânia, quando eu estive em Goiânia. E, assim, eu fico muito preocupada mesmo. Quando eu atendo paciente cardíaco, eu falo, leva o quanto antes. Por quê? Quando ele inicia com a medicação correta e tudo vai controlando, ele fica bem. A minha mãe é hipertensa. E eu vejo as veias dela, né, supitando. E ficam muito altas quando a medicação é esquecida, né? Quando ela esquece de tomar o medicamento, porque enalapril, né, o captopril, às vezes tem alguns outros princípios mais recentes, né? Pimobendan, algumas outras medicações que a gente pode observar aí, benazepril, né, também, que podem auxiliar nesse processo de hipertensão e que também vão aí dar uma poupada nesse déficit cardíaco aí que está em desequilíbrio, tá? Então, tudo isso pode ser revertido com uma medicação correta no momento certo, né, e com uma avaliação precoce desse paciente. Então, o diagnóstico da insuficiência cardíaca em cães ele é baseado em um conjunto de informações que englobam manifestações clínicas e exames complementares. Então, a anamnese, que é toda a pergunta, investigação de quando esse animal começou com esse cansaço, com essa dificuldade respiratória, há quanto tempo ele tosse? Ah, ele já teve algum desmaio? Tá? Então, são perguntas importantes e que na anamnese esse tutor relatando, né, essas questões, a gente já vai dando um caminho para qual doença cardíaca possível aí ele esteja se manifestando, tá? Então, a gente faz toda uma anamnese, né, que é as perguntas, a história clínica do paciente, toda uma avaliação clínica, exames complementares vão ser solicitados, né, de acordo com o quadro de cada paciente, mas são importantes exames como raio-x de tórax e ecografia. O tratamento desses pacientes vai depender muito do estágio da insuficiência cardíaca, né, porém, tem como principais fármacos o PETPRIL, né, ou Pimobendan associados, sendo diuréticos restritos para os pacientes em congestão. Então, às vezes tem tutores que preferem usar um outro diurético, né, com valor mais em conta, que é a furosemida, por exemplo, né, ou Lasix, que vocês conhecem, mas isso vai depender de cada caso, de cada veterinário, né, cada cardiologista hoje com o seu estudo e com a sua evolução vão optar por medicações que sejam mais pertinentes para aquele caso. Agora, as cardiomiopatias dilatadas ou hipertróficas, elas vão tratar de enfermidades cardíacas que acometem cães e gatos, tá? Então, aqui a gente vê tanto no cão quanto no gato. As raças maiores de cachorros, como o dog alemão, o labrador, entre outras, elas estão mais sujeitas à forma dilatada. E essa enfermidade, ela se caracteriza pelo afinamento do músculo cardíaco e seu consequente enfraquecimento. E ela acaba por não se contrair devidamente, por conta que fica um coração de papel mesmo, que a gente fala, né? Então, eu vejo muitos pacientes com alteração cardíaca e cardiomiopatia, em que algum estresse, a qualquer momento, pode levar esse paciente a óbito, tá? Então, se ele se estressar com esse coraçãozinho de papel, ele pode virar óbito. Ela pode levar a outra patologia cardíaca, chamada de insuficiência cardíaca congestiva, por isso que as duas casam muito, né? Então, o paciente tem uma cardiomiopatia dilatada, ele tem um coraçãozinho de papel, que é tudo muito fino, e ele também faz uma insuficiência cardíaca congestiva, tá? Então, o coração é fino, mas ele está inchado, ele está aumentado, tá? De tamanho. Então, nos gatos, a forma hipertrófica é encontrada, tá? E nas raças mais suscetíveis são o Minicon. O Minicon é um gato grande, né? Bonito, que ele lembra uma mini onça, né? É um gato extremamente elegante. E o Persa também, que está aí entre os gatos que podem desenvolver uma
cardiomiopatia e hipertrófica. As valvulopatias, elas tratam de doenças cardíacas mais comuns em cães e são diagnosticadas pelo veterinário ao identificar um sopro no coração. Essas eu atendo mais em pacientes idosos, tá? Eles têm geralmente sopro, mas já acompanhei em pacientes adultos jovens. Ela caracteriza-se por uma falha anatômica nas válvulas que leva a um descontrole na passagem de sangue e, por consequência, pode levar à insuficiência cardíaca. Essa é uma doença que traz sérias complicações ao coração. É mais comum em raças de pequeno porte, como Pinscher, Maltese, Yorkshire, Poodle, e essas alterações, elas são diagnosticadas na fase adulta jovem, tá? Então, muitas vezes o paciente já tem um sopro na fase adulta jovem, ou até mesmo com 2, 3 anos de idade. Eu tenho um caso que aí em Goiânia, eu atendi o paciente maltês e ele já estava praticamente morto quando foi levado para o momento da consulta, porque ele tinha acabado de sair do banho tosa e foi embora para casa. Então, assim, essas raças como Maltês, Pinscher, Yorkshire e Poodle são raças que não podem passar por momentos de estresse, são raças que elas ficam muito apavoradas. O Pinscher desenvolve uma taquicardia muito elevada, né? E muitas vezes, na ausência do tutor, eles ficam muito amedrontados, muito afobados e pode ter alguma alteração por conta do estresse também? Pode. Então, um dos motivos que esse maltês veio a óbito provavelmente foi o estresse por ter ido pela manhã para o banho tosa, né? E ter sido liberado somente ao meio-dia. Então, chega lá na casa, né? O paciente já estava ali todo alterado, já tinha passado por aquele momento, né, de estresse, porque o banho, para muitos pets, ele é um momento estressante, ainda mais quando coloca, né, vários animais próximos ali um do outro, e muitos animais latindo, né, então eles podem desenvolver alterações cardíacas devido a um simples estresse, uma simples ansiedade, eles podem. Muitas vezes eles já tinham, né, uma alteração cardíaca, eles pioram o quadro por esses motivos. E esse paciente, eu recordo que ele veio a óbito e o tutor chegou a levar ele para consulta, né, nos braços, mas ele já estava totalmente desfalecido. E um sinal importante que eu perguntei para ele, que foi, antes eu fiz a perguntei falando assim, ele tem algum acompanhamento, né, clínico, vai em alguma clínica? Ele, sim, ele passou por cirurgia recente, né, tinha pouco tempo que ele fez cirurgia. E esse paciente não foi avaliado na parte cardíaca. Então, assim, talvez só fez a auscultação para passar por um procedimento e estava tudo bem, ele não foi acompanhado na parte cardíaca. Mas um dos sinais que eu observei foi que esse paciente, ele tinha acabado de desfalecer na mão do tutor, a hora que ele chegou para mim, e ele estava com a língua roxa. Então, esse é um dos sinais que a gente pode observar aí que o paciente possa ter, né, de alteração quando ele é cardíaco, tá? Então, a gente começa a observar aí que o animal entra em uma hipóxia, né, uma falta de oxigenação, e os seus órgãos podem ficar com coloração arroxeada. Às vezes, quando você pega um animal para coletar sangue e ele tem alteração cardíaca, ele fica descompensado, ele pode também fazer esse sinal de alteração da mucosa e da língua, né, que fica muito roxa. Vamos para a dirofilariose, né? Acredito que ela seja o nosso último comentário aí sobre as importantes doenças cardíacas em cães e gatos. Ela é uma doença provocada por um verme, que é o verme do coração, né? Então a gente chama aí de dirofilariose, pode acometer tanto cães como gatos, né? Ela se aloja no órgão e dificulta a passagem de sangue, comprometendo o funcionamento cardíaco de cães e gatos. Então ela é transmitida por uma picada de um mosquito, né? Aí, esse verme, ele é transmitido por esses mosquitos através da picada, né? Tanto para o cão, o gato ou até mesmo outros animais. Raramente acomete os humanos, tá? A doença geralmente acomete pets que vivem próximos ao mar, áreas endêmicas e áreas de risco. Então, ela é causada pelo verme Dirofilari mites, o popular verme do coração. Ela é uma lombriga parasitária que é transmitida de um hospedeiro para o outro através das picadas de mosquitos. Esse hospedeiro definitivo, que é o cão, né? Ele também pode infectar gatos, lobos, coiotes, raposas e outros animais, como furões, leões marinhos e mesmo, em circunstâncias muito raras,
os seres humanos. Então, no cão, esses vermes, eles costumam residir no sistema arterial pulmonar, nas artérias pulmonares, né? Bem como no coração. Eles têm grande efeito sobre a saúde do animal, porque são órgãos nobres, né? O pulmão e o coração, pois gera danos aos vasos e tecidos do pulmão, havendo também migração para o ventrículo direito do coração e até mesmo para as veias grandes, que são as artérias, né? Essa infecção causada pela girofilariose, ela pode resultar em uma grave doença para o hospedeiro, tendo como consequência a morte por insuficiência cardíaca. Então, essa é uma alteração que não é especificamente adquirida ali pelo animal através de algo genético ou algo que ele desenvolveu ao longo da sua vida, mas por uma picadinha de um mosquito que transmitiu a girofilária, tá? Os sinais clínicos do animal que estiver aí apresentando girofilariose, né? Ele vai ter uma perda de peso, ela vai ser progressiva, vai ter intolerância aos exercícios, tosse, letargia, vai ficar lento, né? Vai ter dificuldade respiratória, dispneia, né? Desmaios, síncope e distensão abdominal ou até mesmo ascite, né? Pelo acúmulo de vermes ali em algumas regiões, o animal pode ter uma produção excessiva de líquidos na cavidade, né? Abdominal ali, e esse aumento, né, de fluidos, líquidos e edema, né, pode levar a essa alteração que a gente chama de ascite. Em casos graves, a gente vai ter problemas cardíacos que são evidenciados, principalmente quando o animal faz o quê? Um exercício, né? Aí às vezes ele pode até ter um sinal de tosse, que a gente pensa que é cardíaco, vai ver, faz a avaliação, era cardíaco por conta que estava cheio de microfilários lá naquela região do coração. Então, como que funciona o ciclo, né, da girofilariose canina? Essas microfilárias, elas evoluem para larvas infectantes, que são as L1. Então, dentro do mosquito, elas estão como larvas, elas são as microfilárias. Esse mosquito contagia um cão sadio, e aí ao picá-lo, né, ele vai passar esse verme, e esse verme vai desenvolver no organismo do cão ou do gato, né? Esse verme ele pode se desenvolver no coração, podendo gerar obstrução da passagem do sangue. O coração desses animais começa a trabalhar com mais força, gerando problemas como enfraquecimento do músculo cardíaco e pode levar esse animal a óbito. E aí essas fêmeas lá no organismo, né, do animal, elas liberam quem? Microfilárias na corrente sanguínea. Então, aí essas microfilárias, elas podem, né, migrar e fazer uma girofilariose disseminada aí no organismo desse animal. Quando um cão doente é picado, ele contrai microfilárias presentes no sangue, tá? Então, geralmente, o mosquito suga novamente, né, e aí ele começa todo o ciclo de novo. E essas larvas, né, elas podem se desenvolver entre L1, L2, L3, L4 e aqui, como microfilária, né, ela é uma L5, tá? Então, é um ciclo bem, assim, complexo, né, porque elas passam por várias fases para chegar a essa fase adulta aqui, ó, de microfilária já totalmente formadas e estão ali se alimentando, né, do músculo cardíaco, todo o sangue, toda essa região. Então, muitas vezes tem animais que têm perca de toda essa arquitetura cardíaca aqui, pela quantidade de microfilários que ele vem apresentar. Um raio-x seria interessante, né, para avaliar tudo isso e fazer todo o protocolo, dependendo do estágio já da doença, né, tem como tratar com medicamentos específicos para esses vermes. Sinais e sintomas mais comuns das doenças cardíacas, né? Dificuldade respiratória, né? E aí o animal pode vir com uma tosse chatinha, né? Contínua, seca, e fica e muito tempo ele fica ali com essa tosse. Apatia, inchaço no abdômen ou nas pernas, cansaço fácil ou fraqueza, né? Falta de apetite. O animal pode
estar caminhando e desmaiar, porque ele está muito fraco, ou às vezes ele tem um desmaio porque ele não consegue nem se levantar, né? E isso pode levar esse paciente a um desmaio. Então, ela já está tendo bastante ofegância. Observe os movimentos que ela tenta abrir a boca para facilitar a respiração dela, porque ela já está aí uma paciente que o quadro dela de ofegância, dificuldade respiratória já é bem grave. E é uma paciente que a gente observa que ela tem um score corporal de uma paciente que provavelmente ela está obesa, né? Não foi uma paciente que eu atendi, porque como eu ministro aulas e os alunos às vezes trocam ideias comigo em relação a casos clínicos, né? E esse foi o primeiro caso clínico que a aluna veio me relatar sobre o porquê da morte, né? Dessa cachorrinha dela, que tem acho que uma semana. Então, essa é uma paciente idosa, muito querida por todos eles, que veio a óbito na semana passada, e ela levou no atendimento veterinário, acredito que foi no horário da noite, né? E eles geralmente passam muito mal nesses períodos mesmo. E levando essa paciente para o atendimento veterinário, os exames que fizeram deram aí uma sugestão de doença cardíaca, porque o coração dela estava muito aumentado, tá? Quando ela me mostrou esse vídeo, eu falei, parece que era cardíaca. Ela, professora, o que poderia ser, né? Parece que é uma pacientinha cardíaca, tá? A gente observa que ela está com dificuldade respiratória, ela está bastante ofegante, ela respira pela boca muitas vezes para ela se compensar, né, desse desgaste. Às vezes ela tinha muitas alterações, né, não só uma insuficiência cardíaca congestiva, às vezes já tinha um edema pulmonar ou alguma alteração mais grave, tá? Isso tudo teria que ser acompanhado se fosse feita uma avaliação anterior, de repente, às vezes a gente conseguiria aí estabilizar o quadro da paciente, ela poderia ter uma longevidade, mas como, dependendo do dia, né, já estava num quadro mais avançado e às vezes o diagnóstico não foi tão precoce, né, a paciente veio a óbito. Para diagnóstico dessas doenças, né, cardíacas, da insuficiência cardíaca congestiva, por exemplo, né, então a gente vai fazer a avaliação das manifestações clínicas, exame físico, pesquisa de doença cardíaca e suas consequências, porque às vezes a gente tem que fazer uma correlação com a dirofilariose ou com alguma outra doença que pode levar a um curso cardíaco também, né, e utilizar aí meios de exames complementares. Não tem como eu falar assim só. Ele é cardíaco. Tá, e aí? Ele é cardíaco em qual grau? Ele tem uma alteração em qual região do coração? Qual a medicação ele necessita usar? Tem alteração cardíaca e pulmonar já? Ele está descompensado ou não? Ele está hipertenso ou não? Tem que fazer todos os exames complementares, senão só falando cardíaco não tem como medicar. Hoje eu sou muito assim restrita com essa questão da medicação do coração, então eu prefiro que ele seja medicado por um cardiologista. Então, só se ele estiver em um quadro bem grave, bem avançado, que eu possa salvar, às vezes, a vida dele, já entrando com a medicação o quanto antes, que aí eu prescrevo. Caso contrário, é cardiologista urgente, tá? Principalmente se o quadro já está aí mais avançado e esse paciente já vem um bom tempo manifestando esses sinais e esses sintomas. Os exames complementares vão resumir em raio-x, né, radiografia do tórax, eletrocardiograma, ecocardiograma, aferição da pressão arterial e check-ups. Eu gosto muito de fazer os check-ups sanguíneos, né, desses PETs, para ver como está a parte de células de defesa, tem anemia ou não, porque muitas vezes o paciente pode ter um quadro de anemia também associado, né? Eu gostaria de ver o que quando eu peço exames sanguíneos? Funções renais e hepáticas, principalmente o rim, porque ele também tem uma sobrecarga quando o paciente é cardíaco. Aí eu peço sempre para dosar glicose, principalmente nesses pacientes que têm doença cardíaca, que eles também podem ser diabéticos ou se tornarem diabéticos, e o exame de urina com relação à proteína creatinina urinária seriam importantes. Por quê? Porque esse paciente vai ter, num futuro, aí, uma sobrecarga renal. Ou esse paciente ele é renal e se torna cardíaco, ou esse paciente ele é cardíaco e se torna renal. Pode ocorrer um e depois outro, ou vir os dois juntos no mesmo paciente. Aqui seria o raio-x, né, de tórax de um paciente ao qual
gente observa aqui a região torácica dele, né? Com toda a visão ventral, aqui eu tenho visões laterais, tá? Aí aqui nessa visão ventral eu consigo avaliar e ver. Só que a gente tem que ficar bem atento, porque às vezes tem que ser muito bom radiologista, né? E tem que ser muito bom profissional para fazer a avaliação, porque muitas vezes o coração pode estar aumentado, mas por conta de raça, tamanho, né? E muitas vezes isso não vai ser uma doença, um sinal de doença. Então tem que juntar todos os sinais clínicos, a anamnese do paciente, toda a investigação que o veterinário fez, juntamente com as alterações que foram visualizadas nos exames complementares. Tá? Não posso já dizer, tá aumentado o coração, é cardíaco? Depende, tá? Tem que avaliar se não é pertinente à raça também e ao tamanho desse animal. E as formas, né, de prevenção dessas alterações, né, que são doenças aí que a gente vem observando com maior frequência, porque a gente já tem até os métodos de avaliação, a gente já tem estudos sobre as alterações, os sinais, a gente já tem até aparelhos, né, que possam nos auxiliar nos exames e tem medicações aí que já são prescritas e recomendadas para esses pacientinhos viverem mais conosco. Então, a gente sempre tem que levar o pet periodicamente para avaliação de um veterinário ou até mesmo de um cardiologista, se ele já for um paciente cardíaco, né? Então, isso possibilita a detecção de qualquer doença no início e torna o tratamento bem mais fácil e eficaz. Então, eu falo que são métodos preventivos que evitam com que os gastos sejam muito maiores, porque faz uma análise. Quando o paciente tem uma alteração cardíaca grave, ele precisa muitas vezes ficar internado e tomar medicações, às vezes endovenosas. Então, o risco dele vir a óbito, muitas vezes, é muito maior de quando ele está com processo de doença grave do que quando ele está sendo medicado gradativamente em um processo aí de doença inicial, que foi pegada bem no início, né, e está sendo acompanhada e tratada de forma mais assertiva. Então, um bom diagnóstico, né, um diagnóstico precoce, ele traz melhores resultados, tanto para o paciente, né, quanto para o protocolo de tratamento desse paciente. Porque se eu atendo ele numa fase avançada, ele tem muito mais comorbidades e muito mais complicações, porque não vai ter só o problema cardíaco instalado. Ele vai ter doença renal, muitas vezes doença hepática, ele vai ter gordura no fígado, vai ter várias outras alterações. E isso dificulta um pouco aí todo o processo, porque muitas vezes você fica, ele tem, além de tudo isso, uma doença alérgica, que é o caso dos pacientes que eu atendo, por exemplo, idoso, e ainda precisa tomar uma medicação contínua por toda a vida. E dependendo do paciente, tem uns contínuos que eu não posso utilizar e tem outros que eu já posso, porque ele responde bem a um e não responde bem a outro. E isso pode prejudicar um pouco a questão da parte cardíaca do paciente? Pode também. Às vezes o paciente não respondeu a uma medicação injetável, que é muito mais segura, né? E eu preciso fazer um oral. E aí esse oral, lá em bula, ele fala, né? Que pode, às vezes, levar a alguma alteração. Ou hepática, ou renal, ou cardíaca. Então, depende muito de cada medicação e do que eu vou estar utilizando para cada paciente. Eu sempre recomendo que esse paciente seja acompanhado principalmente na parte alimentar, porque o alimento ele é tudo, ele é o equilíbrio do organismo, não só da pele, né, dos olhos, do articular, mas da função cardíaca também. Por quê? Porque se eu tenho um paciente gordo, eu tenho um paciente obeso, eu tenho mais dificuldades e desafios de tratar uma doença cardíaca nesse paciente, tá? Então, alimentação saudável, né, específica para a doença e para a raça, porque hoje a gente tem dentro da veterinária rações terapêuticas específicas para cada caso, e a gente tem a ração cardíaca também, né? Só que aí depende muito do paciente, porque se ele for um paciente que tiver uma recomendação de uma dieta e uma alimentação natural, por exemplo, eu nem vou oferecer ração, a gente já vai encaminhar para um nutricionista, para que ele faça acompanhamento com uma dieta específica para um cão cardíaco. E aí a gente tem restrições, né? Na medicina a gente sabe que o paciente cardíaco deve evitar o quê? Sódio, sal, né? Altas concentrações aí de sódio, de sal. E aí, muitas vezes, se a pressão está alta, a gente tem que controlar. Então, para o paciente cardíaco, dentro da medicina veterinária, a gente tem também como tá dando uma modificada aí na parte alimentar para ajudar esse paciente ainda mais.
E vale ressaltar para vocês, apresentando ou não sinais ou sintomas, é essencial manter a rotina de vida saudável do pet. Então, esse pet, mesmo caminhando devagarzinho, no tempo dele, deixem ele ser pet. Ele precisa interagir, ele precisa sentir outros cheiros, ele precisa brincar, ele precisa urinar, ele precisa ser cão, né? Então, os passeios ajudam também até na questão do sobrepeso, né? Ajudam a ter uma atividade, não ser um cão sedentário, né? A atenção deve ser redobrada no caso de animais idosos, porque eu não posso forçar o exercício para o animal idoso, mas eu posso fazer atividades e coisas que sejam em horários mais frescos do dia, né? E que possa fazer com que ele se levante, se movimente e não fique só deitado, tá? Então, essas seriam as principais formas que a gente pode prevenir e evitar aí que esse paciente tenha um quadro mais agravado aí da sua doença cardíaca, tá? Lembrando que o paciente cardíaco, ele muitas vezes vai ter uma intolerância ao exercício. E eu observo e olho, eu fico, meu Deus, os tutores passeando e assim, forçando muito rápido, né? O andar e o caminhar daquele pincherzinho obeso enorme, né? Que tá parecendo um litro descartável ali, todo rolicinho, e ele vai ali durinho. E eu falo, gente, ele tá às vezes já pedindo mais tranquilo comigo, né? O meu passeio é mais lento, ele é mais leve. E esse paciente a gente nem sabe, né? Se foi acompanhado ou não na parte cardíaca por algum veterinário, porque esses pacientes eles têm maiores predisposições. Os tutores falam, morreu de velho. Não foi de velho. Provavelmente toda a alteração de obesidade, comorbidades e alterações cardíacas que levaram esse paciente a óbito, tá? Então, às vezes a gente poderia prolongar um pouco mais a vidinha deles. É isso, algumas fontes e obrigada.